Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para abrir o primeiro Abre o Debate do ano, não é? Mais uma sessão desse evento que fazemos, que é para celebrar os trabalhos e os estudos de várias pessoas que estão sediadas de alguma forma, brasileiros ou não, sediadas na Europa e que vêm trazer uma contribuição sobre o seu conhecimento, não é? Portanto, fazemos esse abre-debate a cada um mês e meio, 2 meses, conforme for. E hoje temos a Natália Guerreluz, que vai nos falar do seu trabalho, que vai ser apresentado pelo Vinícius. Então, eu saúdo a todos e passo agora para o Vinícius. Antes de dizer que, obviamente, estamos aqui online, nessa sala, como dizemos, né? A Natália e alguns dos membros da ABRE, né? Estou eu, Simone, a presidente, o José Manuel Santos, que é o vice-presidente, a Catiele, que é representante dos brasileiros no Brasil, da ABRE no Brasil, e o Vinícius, que é nosso secretário. Então, é isso. Vinícius. Bom, Natália, muito obrigado. Natália Guerreluz é pesquisadora e docente na Universidade de Estudos Lusófonos, atuando como maître de conférence na Faculdade de Línguas da Universidade de Lyon 3. O seu trabalho acadêmico concentra-se em áreas como estudos de gênero, história social da literatura e da edição, estudos pós-coloniais e decoloniais, bem como humanidades digitais. A Natália publicou alguns livros, entre eles Colonialisme et Colonialité, Théorie et Circulation en portugais et en français, em 2023, e Le vestibule de l'impossible, genre et littérature et politique dans le parcours de Natália Correia, em 21. Ela foi contemplada com os prêmios Bourgeon, em 22, e com o projeto Circulação da Literatura Pós-Colonial em português e em francês. A Natália aqui vai falar sobre história pública e projetos digitais entre França e Brasil. Muito obrigado, Natália, por ter aceitado o convite e fique à vontade. Muito obrigada, Vinícius, Simone, por essa apresentação, os colegas que estão aqui. Para mim é um prazer falar aqui na ABRA, nessa associação da qual eu participo, né, enquanto apresentando, enfim, participando dos congressos desde a primeira edição. Então, e antes do Brasa também, né, que tinha, enfim, um aspecto geográfico diferente, mas é muito interessante para mim, muito importante apresentar esse trabalho e estar em diálogo com vocês. Então, aproveito para parabenizar a ABRE pelo trabalho de ponte entre o Brasil e a Europa, que é fundamental para nós, principalmente que atuamos na Europa, né? Falando sobre estudos brasileiros. Então, muito obrigada. Por exemplo, a gente teve a oportunidade, mas isso aconteceu ao longo de todo esse projeto, de formar diálogos com pesquisadores do mundo inteiro, extremamente interessantes. E, por exemplo, nessa semana, a gente entrevistou a Maria Lugones, que é talvez a maior referência em estudos decoloniais de gênero, e a Maria Lugones faleceu algumas semanas depois, então acredito que essa tenha sido, se não a última, uma das últimas entrevistas ou programas dos quais ela participou, e foi incrível, foi impressionante. Entrevistamos Françoise Vergès, que depois, em 2021, vai ser editada, quer dizer, perdão, nessa época mesmo, o livro dela tinha saído, o Feminismo Decolonial, tinha saído no Brasil, então a gente pôde entrevistá-la, que é uma pesquisadora que atua fora da academia sobre história colonial francesa, que é extremamente interessante. A gente entrevistou a Bonnie Smith também num outro programa, que é uma historiadora que eu gosto muito, que trabalha com mulheres que escreveram história no século XIX, ou seja, que não estavam dentro da academia, que escreviam história que ela chama de história amadora. Então, esse é um exemplo de um programa de vulgarização científica, então que a gente poderia considerar como história pública nesse sentido de difusão científica, extremamente pragmático, mas que responde a uma outra questão da história pública, que é responder a questões do presente. Quer dizer, não pensar o historiador só como aquele cientista que está simplesmente ligado ao passado e que não pode falar do presente porque corre o risco da anacronia, do anacronismo, ou de fazer comentários que não tratam do passado, etc. A história pública, a public history, ela vem colocar novamente em questão essa atuação, essa importância do historiador falar sobre o seu presente também, a partir da sua prática. Então, História em Quarentena, para mim, é um exemplo nesse sentido, e foi o primeiro projeto em História Pública que eu participei, do qual participei, graças ao convite do Paulo César e do Carlos Benites.
No final desse programa, o Paulo César, que já tinha criado o site História da Ditadura, que é esse site aqui, deixa eu colocar no home para vocês verem, em 2014, é um site que vai congregar temas assim, infinitos sobre a história da ditadura brasileira e vai um pouco mais além, até não só da ditadura brasileira, latino-americana, até sobre a ideia de ditadura e de autoritarismo, que é um projeto excelente que o Paulo César levou em frente a partir de 2014. No final da História em Quarentena, ele me chamou, assim como aos 6 que participaram do História em Quarentena, para integrar a editoria do História da Ditadura. E aí, hoje eu não faço mais parte da editoria, eu só colaboro com o site por questão de tempo e de trabalho, mas eu queria apresentar para vocês 2 projetos que eu fiz com eles, que é o HD Play. E aí, para mim, esse projeto é muito importante, porque foi a primeira vez que eu consegui, pensando em história pública, articular a pesquisa e os meus alunos, quer dizer, o que eu chamaria, então, de sociedade, que nesse caso foram meus alunos de graduação. Então, aqui na apresentação, vocês podem ver, foi um projeto que levou 2 anos para ser feito, em 2021 e 2022. Nós mapeamos, nós fizemos várias coisas, mas uma das coisas foi mapear os livros e produções acadêmicas sobre a ditadura militar brasileira, publicados em francês, na França, isso foi um pedaço. O Paulo César Gomes, no site História da Ditadura, tinha feito uma série de entrevistas com historiadores franceses trabalhando sobre a ditadura militar. Então, eu trabalhei com meus alunos, não só eu, nós somos 4 professoras, a Júlia Maneira, na Universidade da Guiana, a Ingrid Perucci e a Flávia Machado, na Université Paris-Nanterre, e eu, Angélica Mâncio e a Valentine Mercier, em Lyon 3. Nós trabalhamos com os nossos alunos em tradução, ou seja, no departamento de línguas, a gente trabalhou com o contexto da ditadura militar e nós fizemos a legendagem de todos esses vídeos. São 8 por enquanto, mas tem mais 2 que vão subir também para essa galeria. Então, esse foi um outro trabalho que nós fizemos com os nossos alunos. E um último foi, nós pedimos a 25 historiadores e historiadoras brasileiros para escreverem artigos de difusão científica, quer dizer, até 3 páginas, então curtos, rápidos e bem gerais, sobre temas ligados à ditadura militar. Então, vocês veem aqui os títulos, né? A Copa, ou seja, a questão do futebol, a luta armada, a população LGBTQIA+, durante a ditadura, a questão do Brasil Paralelo, né? Esse projeto hipercontemporâneo que revisita a história da ditadura militar do ponto de vista da extrema-direita, a censura, o cinema, a Comissão da Verdade, etc. E esses historiadores e historiadoras escreveram, então, um artigo curto para essa série. Nós temos 25 textos, e os nossos alunos também traduziram esses textos para o francês. E aí a gente aproveitava, é claro, para trabalhar as temáticas, né, que apareciam nos textos com os nossos alunos. Então, era uma forma de trabalhar o contexto da ditadura militar e de trabalhar as questões de língua, que faziam parte do curso deles de tradução, por exemplo. Nesse sentido, em 2021, quando eu tive a oportunidade de participar do CAP Sprint Jovens Talentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz uma parceria com um laboratório da URGS, que é muito interessante, que é o LUPA, que eu coloquei aqui o site deles, se chama, então, Laboratório de Estudos sobre os Usos do Passado. O LUPA vai ter uma reflexão sobre história pública, ou seja, sobre a relação entre a história e esses usos do passado, não só por historiadores, mas dentro do espaço público, e vão desenvolver pesquisas nesse sentido. E os historiadores e historiadoras do LUPA também colaboraram, então, com o HD Play, que é o História da Ditadura para aprendentes de português e língua estrangeira. Então, eles escreveram textos aqui, e nós traduzimos esses textos. Depois nós fizemos alguns encontros entre esses historiadores e os alunos de português, dos meus alunos, né, na Lyon 3, e foi um projeto, assim, extremamente enriquecedor, foi muito legal. Participaram mais de 70 estudantes desse processo, como eu disse, da Universidade da Guiana, de Paris-Nanterre e de Lyon 3. Dentro do site História da Ditadura, para finalizar esses projetos ligados ao Brasil, com Paulo César Gomes, principalmente, a gente também lançou, eu e mais 2 colegas que trabalham fora da universidade, esse projeto que se chama O Que Disse Eurídice, que é mais ligado à minha pesquisa propriamente dita, em que a gente trata de obras de escritoras, mulheres, que tratam de autoritarismo. Então, nós fizemos 2 edições, uma primeira com a Yun Shan, que é autora de um best-seller, não sei se alguém aqui conhece, mas é um livro magnífico que se chama Cisnes Selvagens, em que ela fala da China sobre o Mao Tse-tung,
e de como é uma história, uma autoficção, né? Como a família dela foi perseguida pelo regime. E depois nós trabalhamos também com o livro Jamais o Fogo Nunca, da Jamila Littit, que é uma escritora chilena, que vai trabalhar então com a ditadura no Chile, e aí nós fazemos essa ponte entre gênero, literatura e política, que é o meu foco. O que é interessante desse projeto é que nós produzimos um artigo escrito, o Roberto Rosa, que é um artista incrível do Rio de Janeiro, ele faz um romance gráfico dos livros, e eu produzo um podcast, que era uma forma para mim, em relação à história pública, de tentar novas narrativas históricas que saíssem da narrativa mais linear ou cronológica e escrita, né? E tentar ela na questão do áudio, pensando quais são os sons ambientes em cada vez que a gente vai tratar de algum assunto, lendo trechos do livro, ou seja, misturando ficção e o relato histórico, trechos de entrevista com historiadores. Então, para mim, é muito experimental e é um projeto interessantíssimo quando eu penso em outras formas de narrativa histórica para serem divulgadas pelo público. É um projeto que eu gosto muito. E, por fim, o último projeto sobre o qual eu gostaria de falar, que tem a ver com toda essa reflexão sobre como articular história e sociedade, usos do passado e sociedade, novas formas narrativas, e como pensar a minha atuação a partir do meu lugar aqui, que é a França, que são os departamentos de português, que são alunos que se interessam por cultura, por língua, por tudo isso, misturado, né, e não só dentro da disciplina histórica, é tratar desse projeto Colonialismos e Colonialidades. Esse projeto foi o resultado do financiamento Bourgeon, que o Vinícius mencionou na apresentação dele, que foi um financiamento de pesquisa que eu tive em 2022, quando nós começamos a pensar, através do meu laboratório aqui na França, que se chama Marja, é um laboratório interdisciplinar que mistura literatura, línguas e ciência da informação e da comunicação. Daí vem a preocupação com a questão digital. Nós desenvolvemos um projeto desde 2021 sobre a circulação, no começo era assim, circulação da literatura pós-colonial em diferentes sistemas linguísticos. Hoje a gente já mudou um pouco esse projeto e a gente está pensando em como se constitui essa área de pesquisa, que são os estudos pós-coloniais, é um termo muito, muito amplo, que não tem o mesmo significado em todos os países com os quais nós trabalhamos, mas, grosso modo, é um pouco esse foco, como se constituem esses estudos em países diferentes, com línguas diferentes. E aí, dentro desse estudo maior, eu apresentei esse projeto, que é para pensar como que a gente pode pensar pós-colonial e decolonial entre a França quer dizer, entre a língua francesa e a língua portuguesa. Então, vocês veem aqui, se vocês olharem para o sumário, vocês vão ver que tem autores brasileiros, portugueses e franceses. Então, foi um trabalho muito interessante. Nos reunindo em grupo, nós nos demos conta que o vocabulário pós-colonial e decolonial criava muita confusão entre Portugal, Brasil e França. Então, nós optamos por utilizar os termos sobre os quais eles repousam, que são os colonialismos, enquanto processos históricos, né, em que alguns países eram colônias e outros metrópoles, e as colonialidades, que é esse termo que vai estar na base dos estudos decoloniais e que tem a ver com a perpetuação das relações de poder e de hierarquia coloniais nas sociedades contemporâneas, mesmo com o fim das colônias, né? Então, nós optamos por essa utilização, é daí que vem o título do trabalho, e a ideia são textos curtos, mais uma vez, mais científicos, que possibilitem criar pontes entre colonialismos e colonialidades em língua francesa e em língua portuguesa, Brasil, Portugal e outros. O que é interessante desse trabalho, para terminar, é que ele pode ser comentado. Então, se vocês aplicarem aqui, por exemplo, e Vinícius já comentou, que bom, Vinícius, acabei abrindo bem no teu. E você pode selecionar um trecho do artigo, por exemplo, criar um login super rápido e fazer o seu comentário. Então, por exemplo, aqui eu já vi que o Vinícius comentou e eu vou mandar para o Michel Cahen, que é o autor desse texto, para ele responder. Então, é como se fosse uma margem de livro. E aí você comenta ao lado, isso só funciona no desktop, né? Ou no notebook, mas de todo modo no celular não dá para fazer esse procedimento, fica muito curta a tela. Mas você abre no computador, no notebook, você pode comentar esses textos e, então, criar uma interação com os autores. Esse foi o objetivo.
Uma outra coisa interessante desse livro é que ele é um livro que a gente chama de livro nativamente digital. Isso quer dizer que ele não é um livro digitalizado, ele não é um livro que existe em papel que a gente coloca aqui. Ele quer dizer que o próprio formato dele, ele funciona no sistema da internet, né? Na visualização da tela. Então, as cores, a formatação, a escolha das fontes, a escolha do tamanho de tudo, da tela, de como você interage com cada parte, de passar de uma língua para outra, porque é um livro bilíngue, isso era muito importante para nós. O fato dele disponibilizar também uma versão em PDF para quem gosta de imprimir, ler no texto. Então, foi um experimento muito interessante em humanidades digitais, no sentido de produzir um material diretamente na internet. Então, eu aprendi, por exemplo, a como editar tudo isso numa outra plataforma para poder chegar nessa resolução, né? Através das pessoas que trabalharam comigo, é claro, que são da área da informática. Então, foi um projeto muito interessante, e eu considero em história pública porque é um projeto de divulgação científica, mas que procura uma interatividade através dessa questão do documentário da margem, e que faz parte dessa vontade de comunicar, né? Que é o objetivo de toda essa discussão e dessa minha fala aqui hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu ia mencionar o projeto do Bruno Leal, Café Histórico, é super interessante. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui para não ultrapassar muito. Deixa eu parar de compartilhar. E poder discutir um pouquinho com vocês, talvez ir um pouco mais longe, pensar em outras questões sobre o que é trabalhar com o Brasil na Europa, em outros lugares, né? E o que a gente consegue fazer a partir do nosso campo de trabalho. Obrigada pela escuta, e é isso. Muito obrigada, Natália, enfim, é muito material agora que a mim suscitou várias questões, mas primeiro eu vou abrir aqui para os meus colegas, saber se alguém tem uma questão de partida que gostaria de fazer. José Manuel? Então, vamos lá. Posso falar? Ok. Muito obrigado, Natália. Foi muito interessante. Aí você falou Public History, fiquei meio... Que é isso, né? Aí depois você foi falando, acho que eu fiz isso toda a minha vida, né? Sem saber que era chamado assim por alguém, né? Porque... E é para parabenizar, né, o trabalho de você e de vocês, aliás, porque o debate que temos na universidade hoje, pelo menos aqui na Espanha, é muito forte sobre não ficarmos nessa torre de marfim, né, e dialogar só entre três especialistas de um tema bem, né, restrito, né. Eu acho que a ideia de espalhar o nosso conhecimento, né, não necessariamente nos termos que nós fazemos, com toda essa, né, carga epistemológica, teórica, que às vezes é incompreensível, né? Acho que é muito necessária, na verdade é. E talvez mais na história, né? E por que na história é mais necessária? Infelizmente, ninguém ousa falar ou discutir, por exemplo, sobre física quântica, né? Você sabe ou não sabe física quântica? Você sabe ou não sabe geometria, né? Você não vai no espaço público, né, falar de coisas que você não sabe. Mas todo mundo fala de história. Parece que todo mundo sabe, ou pode, né, ou tem suficiente conhecimento, sei lá por quê, porque leu um jornal, porque assistiu um documentário, sei lá. Todo mundo pode falar de história. E, infelizmente, os que mais falam de história sem saber nada são os políticos, né? Que usam e abusam continuamente de determinada parte da história, nem sempre a mesma, né? Às vezes é a história contemporânea, às vezes eles vão para trás, para a Idade Média, sei lá, o que eles acham que é isso, para conformar um discurso, muitas vezes apoiando mitos do nacionalismo, né?
eu muitas vezes digo que que eu faço aqui, né? Eu sou professor de História aqui na Universidade de Salamanca. Aliás, sou professor de História do Brasil. Para fazer a semana próxima, vamos fazer 30 anos de ensino de História do Brasil. 30 anos, imagine. Então, eu digo muitas vezes que a melhor maneira de fazer útil a história é derrubar mitos nacionalistas. O nacionalismo constrói mitos e os historiadores, como pedra no sapato, derrubam o mito nacionalista, né? Então, nós, por isso digo, eu fiz isso a vida inteira, eu fiz public history toda a minha vida, porque eu continuamente pulei, né, o muro da academia para ir lá e dizer sei lá onde, né, na rede social, ou sei lá onde, pontualizar, isso vocês estão falando assim, isso é um mito e não é assim, porque é assim, ação e tal, historicamente, com os dados que temos e com a ciência histórica, né? Porque uma coisa é isso que se chama história, outra coisa é a ciência histórica. Então, desculpe eu provocar aqui um pouco, mas tudo bem que vamos no espaço público e pulamos, né, o muro e tal. Mas cuidado, porque a história não é fácil. E não podemos cair na lógica de, para fazer todo mundo entender coisas, cair em explicação simples de coisas que são muito complexas, mas muito complexas, né? Porque isso nos leva a, né, talvez, fortalecer esses discursos simplistas sobre partes da história que são, na verdade, manipulações de algumas questões. E a outra questão que eu achei interessante, eu sei, né, conheço o trabalho, porque agora o Carlos é o meu colega aqui, ele já me enviou o site, inclusive, muito bom, parabéns, na verdade, um trabalho excelente. Mas vocês falam muito de decolonial, tudo bem, né, são os tempos agora, mas o perigo que eu acho é que o mundo colonial é muito mal conhecido. O mundo colonial, quando eu falo com as pessoas, inclusive com os contemporaneistas, né? Os meus colegas contemporaneistas falam, não, quando no período colonial, digo, espera aí, você fala o quê? Fala umas frases, né? Durante o período colonialismo, espera aí, como assim? Não, não, desculpa, isso não era exatamente assim. Então, eu vejo que no que vocês fazem, vocês têm uma preocupação grande pelo conhecimento da história contemporânea. Tudo bem, não digo que seja ruim, é melhor conhecer que não conhecer. Mas e a história colonial? Está onde? Né? Nós aqui que temos modestamente o maior site, né, o maior banco de dados na internet sobre o Brasil na monarquia hispânica, né, que é Brasilis, brasilis.usal.es. Estamos abrindo agora para um dicionário biográfico e temático do Brasil na monarquia hispânica. Olha o esforço que a gente faz para fazer entender coisas que para nós são as do trabalho diário, né? Mas para outras pessoas não, porque são temas que estão longe da preocupação de todo dia das pessoas, né? Às vezes isso vai, às vezes isso não vai no debate público, mas está lá, né? É um conhecimento que achamos que é interessante, importante. Isso as pessoas desconhecem. Eu vou ao Brasil, falo dessa parte da história do Brasil, 1580, 1640, não, tudo bem, é muito longe, tudo bem, né? Século XVII, né? Tudo bem. Mas foi um período fundamental para o período colonial. Fundamental. Sem esse períodozinho aí de 60 anos, você não vai entender nada, nem do século XVIII, nem nada, né? Só que esse período fica aí marginalizado, esquecido. E eu acho que vocês também, que têm essa preocupação por fazer entender, por levar todo esse conhecimento histórico para, né, o espaço público, por favor, façam também um esforço para trazer nesse espaço público história colonial. É muito necessário.
tá? Obrigado. Obrigada, professor José Manuel. Eu respondo, vou respondendo assim? Ok, ótimo. Muito obrigada pelas questões, porque são questões que eu me coloco também e que acho que dão oportunidade da gente trocar sobre o nosso contexto atual da profissão de historiador ou de ser historiador hoje, com as questões que vêm tanto de dentro da história quanto dos nossos próprios alunos e do contexto digital. Então, assim, acho que as duas questões que o senhor trouxe, a primeira, em relação à questão que o senhor sempre fez, né, história pública, e eu acredito que o professor sempre tem essa atuação pública, porque ele está lidando com alunos que vêm com as suas questões, e que o que a gente ensina ali, que são os princípios da história disciplinar do século XIX, essa crítica interna e externa da fonte, a questão de ter uma distância, conseguir ter um olhar o mais neutro possível, ainda que isso não seja possível 100%, mas toda essa prática histórica, que é a visão crítica do passado, é a nossa grande contribuição, eu acredito, para esses usos do passado. Então, é essa metodologia, esse método que a gente apresenta. Mas o que eu acho que a Public History traz, e a discussão que se dá no Brasil, principalmente, e aí, por exemplo, no que tem acontecido e que o senhor mencionou, que são os usos do passado para reforçar essa emergência da extrema-direita. Então, a revisão, por exemplo, da história do Brasil pela extrema-direita, o próprio programa Brasil Paralelo, mas tantos outros, e todo esse contexto digital, agora ainda mais com essa questão da liberdade de expressão, que essa última discussão, né? Tudo pode ser dito. Então, quer diferenciar o que se faz dentro da história enquanto disciplina, que é essa crítica, e opinião. Então, assim, eu acredito que a Public History, ela foi criticada por isso também, tá? Exatamente pelo que o senhor disse. O professor Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2015, foi um dos primeiros no Brasil a fazer essa crítica da Public History nesse sentido. Quer dizer que todo mundo agora pode fazer história. Então, a gente vai colocar tudo na internet, vai fazer... E cadê a crítica? Cadê o método? Cadê o que o historiador... Qual é a diferença do historiador para outra pessoa que faz história? Então, essas questões se colocam mesmo para a Public History. Mas... o que eu acredito é que não tem uma resposta só. O que tem é o que a gente consegue fazer. E nesse sentido, por exemplo, nos trabalhos que eu apresentei, no site História da Ditadura, que é então coordenado pelo Paulo César Gomes, por exemplo, os textos que são publicados, por mais que sejam curtos, que o formato seja de maior acesso, são textos de historiadores profissionais que trazem fonte, que trazem as referências, que trazem crítica da fonte. Então, o que eu quero dizer é que você trabalhar com vulgarização científica, por exemplo, e eu nem gosto desse termo vulgarização, isso eu estou pegando um pouco do francês, né, porque a gente chama aqui de vulgarisation scientifique, mas na verdade de difusão científica, não empobrece, isso não quer dizer empobrecer a discussão. Mas eu acredito que o nosso mundo tem um problema com a discussão, em geral. E com a discussão crítica, e com o tempo de discussão, e com ouvir a opinião do outro. A gente sabe muito bem que os algoritmos, o que está acontecendo com a nossa sociedade, é que nós vamos formar blocos que só ouvem o que o algoritmo nos diz, então a gente vai ficar fechado na nossa opinião. A minha questão é que eu acredito que enquanto houver universidade física, a gente vai conseguir ainda discutir sobre isso, porque nós vamos ter interação e nós vamos poder conversar e discutir. Mas eu nem sei se isso vai durar, para ser bem honesta, assim, às vezes eu sou bem pessimista com o nosso futuro, para o futuro da profissão, né, em relação à universidade. Não porque não seja necessário, mas porque não é conveniente a política de hoje. Então, assim, vamos lá, as questões são muitas, mas o que eu quero dizer é que a história pública faz essa crítica de qual é o lugar do historiador quando todo mundo trabalha com o passado, quando tudo pode ser um olhar sobre o passado. Existe essa crítica já interna e externa em relação à história pública. Nos trabalhos dos quais eu participei, a preocupação com a análise crítica do que é publicado sempre teve presente, então sempre foi muito importante. E, mais uma vez, eu acredito ainda na atuação do professor em sala de aula, como o senhor mesmo falou. O senhor sempre fez história pública de fato, porque ali, na interação com os alunos, é o que a gente faz. Então, literalmente. Então, essa é a primeira questão. A segunda, que é em relação ao decolonial, também é uma questão espinhosa, né? Porque se a gente pensa na corrente decolonial latino-americana, que na verdade não é latino-americana, mas é de latino-americanos que publicam nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de uma corrente muito específica, né, que emerge nos anos 90 por ali, mas que tem como um dos seus pilares em termos epistemológicos
Aníbal Quijano e a discussão sobre o conceito de colonialidade, eles não fazem uma revisão da história colonial. Inclusive, vão ser criticados por isso, exatamente como o senhor criticou, que a leitura do colonial deles seria muito deficiente. Mas é uma crítica da colonialidade, ou seja, daquilo que permanece. Nesse sentido, tem uma discussão direta com o mundo contemporâneo. Mas eu acho que é interessante a gente perceber que nos últimos tempos, e aí a gente pode nomear Portugal nesse sentido, Brasil, a França nas Antilhas, muitos grupos, associações, grupos fora da universidade vão usar esse nome, decolonial, para desconstruir a história colonial. Então, ou seja, a gente tem uma apropriação pública do termo decolonial que vai ampliar esse sentido que não é mais só desse grupo científico dos anos 90 que emerge nos Estados Unidos, ligado aos estudos latino-americanos, etc, etc. É algo muito maior. E aí a gente vai ter as pichações das estátuas, a gente vai ter a destruição da memória de personagens da história colonial. Então, assim, é um uso público desse termo. Então, a gente tem que saber do que a gente está conversando, né? Sobre o que a gente está conversando. Foi por isso, inclusive, que a gente escolheu usar os termos colonialidades e colonialismos, porque uma coisa é a história colonial e uma outra coisa são as colonialidades, tal qual ela foi definida por esse grupo específico. Quer dizer, a permanência de relações hierárquicas, racistas, que vêm da história colonial, mas que permanece. O que eu acho interessante, porque eu também sou crítica aos estudos decoloniais. Inclusive, aqui na França saiu um livro super recente de um grupo latino-americano que faz a crítica. O livro se chama Critique de la raison décoloniale, então que já vai criticar esses estudos. Eu acho que ele tem problemas, inclusive exatamente o que o senhor disse, que é uma generalização da história colonial, e que não compreende a complexidade das relações durante a história colonial. Mas eu acho que uma grande contribuição dos estudos decoloniais para a universidade hoje foi realmente a questão epistemológica, que é o que a gente chama dentro dos estudos decoloniais da crítica da colonialidade do saber. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente vai ver a integração, ou pelo menos não é sempre, mas é uma questão polêmica, mas entender que existem outras formas de se pensar o mundo que não são essa forma moderna, universitária, que é colonial, que coincide com isso, e que é científica, ou seja, que outras formas são tão legítimas quanto, e aí eu estou falando, por exemplo, das epistemologias indígenas, eu estou falando das epistemologias africanas, que elas têm uma legitimidade que precisa ser discutida dentro da universidade, se a gente quiser que a universidade continue existindo. Então, assim, é o nosso mundo de hoje. E os estudos decoloniais vão abrir para esse campo. Isso, para mim, é uma grande potência dos estudos decoloniais. Mas, mais uma vez, eu concordo com o senhor na crítica que o senhor faz de como há uma generalização da história colonial, e isso é um problema. Última coisa que eu gostaria de falar nesse sentido é que a gente percebe que os historiadores, e aí seja no Brasil, seja na França, seja até nos Estados Unidos, são os maiores críticos dos estudos decoloniais. E não é à toa, é justamente porque os cientistas são aqueles que trabalham com o passado. Então, sabem da complexidade de qualquer tempo, de qualquer relação, de qualquer... Então, assim, é aquela história eu ouvi de um professor meu, Luiz Costa Lima, que era muito interessante. Ele dizia, história e teoria, né, são incongruentes, porque a história é a contingência e a teoria tenta fazer uma regra. Então, é um pouco essa discussão, eu acho. Eu acho que não é inválido pensar a teoria decolonial, mas é claro que ela vai ter problemas quando a gente tratar do passado, da história colonial. Então, é um pouco como eu penso hoje, assim, a questão. Obrigada, Natália. Bem, eu sei que temos aqui um tempo, dado o nosso atraso, e a Natália tem um compromisso, então temos um tempo meio curto. Catiele, quer dizer alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, eu não tenho uma pergunta propriamente, porque a própria Natália também respondendo ao professor Manuel. Então, Natália, eu quero parabenizar, e eu acho que é muito curioso, porque eu não sou historiadora, eu sou geógrafa, então o meu olhar para a tua apresentação, e sendo uma professora de uma universidade pública federal no Brasil, essa questão que falaste no início, né, esse tripé nosso de ensino, pesquisa e extensão, é aquilo que está em cima de nós aqui nas universidades públicas, né, brasileiras. Então, assim, essa tua inquietação do início, quando tu estavas a falar, e depois quando tu começaste a apresentar, eu pensei, sem dúvida, é um trabalho de extensão do que a gente poderia considerar aqui dentro do Brasil, né, sobretudo quando a gente pensa nesses princípios. Então, não sendo historiadora, não me adentraria, no caso, o que me chama a atenção não foi a questão propriamente dita das temáticas que são discutidas, mas a potencialidade do uso desses recursos digitais, dessas ferramentas,
né? E como é que a gente pode transformar isso naquilo que é a nossa preocupação hoje, sem dúvida, que é essa: como é que a gente comunica conhecimento, como é que a gente comunica ciência para um público muito mais extenso, né? Além da nossa academia, e coproduzido não só por nossos pares, mas também por nossos alunos, porque eu acho que é isso que se mostra muito fundamental. Então, eu trabalho com migração, então, com tua apresentação, eu já fiquei aqui, né, muito, com a mente muito fértil sobre aquilo que pode ser utilizado, mas muito mais como potencialidade de ferramentas digitais, de formas de comunicação diferenciadas, para que a gente possa, de fato, comunicar ciência. Então, o meu olhar para a tua apresentação foi muito mais nesse sentido. E o que eu tinha pensado, que aí o professor Manuel colocou e que respondeste, mas muito claramente, era sobre essa questão desse caminho, como tu disseste, que tem alguém que já questiona isso, né? Quais são os métodos para fazer isso, qual é o caminho para fazer isso, como se faz isso da mesma maneira ou não, para se colocar dentro de um mesmo pacote de history public, né? Então, mas é isso, independente das terminologias aqui nesse caso, propriamente, eu acho que olhando para o fim de um trabalho como esse, sem sombra de dúvida, é um trabalho muitíssimo valioso. Natália, que eu espero que isso no teu meio esteja muitíssimo divulgado, muitíssimo em todas essas redes potenciais de que possa ser utilizada como acesso. Então, muitos parabéns, obrigada também pela tua apresentação, e foi muito rico. Catiele, obrigada por esse comentário, porque você me fez pensar numa coisa que eu esqueci de falar, assim, que tem tudo a ver com o que você falou, que independe da nossa disciplina, da qual a gente ensina, sabe? Mas, e tem a ver com a ideia da extensão, tem a ver também com a Public History em um sentido específico, mas existe um teórico chinês, que é de Hong Kong, na verdade, isso é importante, não é a China, é Hong Kong, então, que é o Yuk Hoi. Ele publicou, tem um livro dele traduzido no Brasil, que acho que é Tecnodiversidade, mas ele tem vários dele em francês, e a maior parte dos escritos dele estão em inglês, mas ele vai falar da importância, que ele vai fazer uma grande crítica do uso da tecnologia hoje, naquilo que nós já sabemos mais ou menos. Por exemplo, de que o alcance dos nossos projetos para um público muito, muito amplo é extremamente difícil, porque a gente depende do algoritmo. E como vocês sabem, o algoritmo, ele analisa, né, aquilo que vai produzir mais comentários, mais reação. Então, é difícil a gente controlar essa extensão do nosso conteúdo. Mas, e aí o Yuk Hoi vai fazer esse comentário. E na Public History, isso vai ser muito forte, que é a ideia da gente trabalhar com o local, com o comunitário, sabe? E aí o que você falou, por exemplo, de envolver os alunos, que é o que eu tentei fazer no HD Play, por exemplo, isso é fundamental, porque a gente sai daquela obsessão de ter muitas e muitas visualizações, ou sei lá, sabe, um monte de gente ver, conhecer, que é importante também, mas que em certa medida nós não controlamos, para essa importância da nossa atuação com aqueles que são a nossa comunidade, no nosso caso, enquanto professores, os nossos alunos. Então, assim, envolver eles nesse trabalho, nessa discussão, eu acho isso, assim, o professor José Manuel falou também, né, em relação aos alunos, eu acho que ensinar eles a mexerem nesses, porque à medida que eles estão mexendo, fazendo legenda, traduzindo, fazendo coisas, eles estão entendendo como é que funciona essa máquina também, sabe? Então, assim, é muito... Eu acho que é uma outra forma de pensar a tecnologia, que ainda guarde um sentido em que a gente possa ter algum mínimo de controle, mas que seja também uma forma de atuação pública do historiador ou de qualquer professor, né, de qualquer sistema universitário. Então, pensei muito ouvindo você falando. E tu falando isso é muito porque a gente, como vive... Quer dizer, a gente não tem essa pressão, vamos dizer assim, das redes sociais e dos likes e tudo, mas imagina, quando a gente faz uma coisa digital, o nosso interesse, sem sombra de dúvida, é pensar na extensão, né? Pensar na disseminação desse processo, mas que a gente não seja tomada, né, por pular esse local, né? Que, na verdade, para a gente o que importa é esse local. É como a gente sempre fala aqui, se o nosso trabalho não é capaz de mudar a nossa realidade, a realidade onde estamos inseridos, ele já não serve muito. Né? Muitas outras pessoas podem ver, podem conhecer, mas a importância do conhecimento que a gente produz é, de fato, aquilo que ele vai transformar onde estamos, não é muito mais daquilo da multiplicidade de quem vai conhecer esse trabalho. Então, isso é muito, muito interessante. Obrigada, Kátia. Olha, ainda temos mais perguntas. Há uma pergunta da Helenise. A Helenise, eu esqueci de dizer, é a nossa representante dos doutorandos da ABRE, que está no background, gerindo
ou tentando gerir essa plataforma conforme a plataforma permite. E ela deixou essa pergunta aqui. Natália, como você avalia o impacto da Rede Brasil Paralela no ensino de História do Brasil hoje? Helenise, obrigada pela tua pergunta. Eu não trabalho exatamente com Brasil Paralelo, eu não fiz essa análise, mas eu sei que o pessoal do Lupa fez. Vinícius, confirma para mim, mas acho que o Fernando Nicolazzi fez uma análise do Brasil Paralelo especificamente, né? Exatamente, Fernando Nicolazzi, da URGS. Então, com certeza tem artigos dele, e aproveito para indicar para ler o que ele escreveu sobre isso. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção para esse programa é que ele vai circular fora da universidade, principalmente, assim, e vai ter uma grande difusão, principalmente nos grupos de direita, não há dúvida. Então, mas uma dimensão específica importante é a qualidade técnica do trabalho. Então, eles fazem superproduções, com todas as aspas possíveis, mas que, ou seja, respondem a essa necessidade visual, e é aí que eles ganham visualizações, que eles ganham aderência para uma outra versão da história. Então, assim, em que você vendo, enquanto historiador, você saca na hora que não tem crítica de fonte, que não tem análise historiográfica, que é assim, é só um contradiscurso, mas de direita, claramente, e reificador, heroicizador, assim, uma coisa muito mais que atrai. Então, eu acho que essa é a grande discussão, e eu acho que o melhor seria mesmo ler o Fernando Nicolazzi, mas eu acho importante a gente pensar sobre a questão digital, né, que a gente tem discutido aqui nas outras respostas também. Eu acho que o Brasil Paralelo é um bom exemplo para isso. Agora eu vou dar um outro exemplo, que aí eu acho que para mim, marcou, e eu uso em sala de aula, que é um podcast que foi feito por um ativista do movimento negro brasileiro, mas que, ao contrário do Brasil Paralelo, ele traz fonte, ele faz todas as referências, é impressionante, e que vai recontar a história colonial brasileira, mas principalmente a história da escravidão, que se chama Projeto Querino. É um projeto incrível, assim. Então, aí para mim, entende? Já é fora da história, não é um historiador, mas para mim é um projeto que tem todas as características de um bom historiador. Vai lá, você conhece, então. Vai lá. Então, é isso. E eu não tenho nenhum problema em elogiar esse projeto, mesmo ele não sendo de um historiador. Ele é um trabalho extremamente bem feito e de crítica de fonte, enfim. E que assusta mesmo, né? Que daí a gente se dá conta também de uma outra forma de se ver a história e de como nós, historiadores, aprendemos a história dentro da universidade na minha época de formação, por exemplo, anos 2000. Então, assim, vai lá. Obrigada. Olha, eu vou fazer também vou atropelar o Vinícius aqui, já que o Vinícius é seu companheiro de conversas, muitas, e vou aproveitar. Só para fazer eu, por acaso, estava usando o YouTube para uma outra coisa, uma coisa da casa aqui, não lembro se era uma receita culinária hoje, e ao lado aparece um vídeo a dizer que está na Bíblia a discussão sobre o Canal do Panamá. Então, era a discussão por que os Estados Unidos perdeu o Canal do Panamá, e se era possível constituir, o que é que estava escrito na Bíblia. Eu só vi, assim, a chamada do YouTube. E fiquei em tal estado de choque que eu falei, ok, devo ver ou não devo ver para saber até onde vão essas justificativas e essa maneira de arquitetar as coisas. Mas foi só um adendo aí nessa continuidade dessa discussão. Olha, eu não vou fazer muitas perguntas, eu tenho muitas, mas não vou fazê-las porque não dá tempo. Mas eu tenho duas perguntas que eu acho que são importantes. Ainda sobre os próprios sites que está a propor aqui sobre história pública, e isso tem a ver um pouco com a discussão que estava sendo feita aqui, quem é exatamente o espectador ou leitor, seja nos trabalhos que você se propõe a fazer no Brasil, ou aqueles que você faz no seu projeto? Por que eu pergunto isso? Porque eu percebo o interesse e o esforço, mas em tentar entender, por exemplo, eu sou antropóloga, e existe a antropologia pública, que é um grande cesto de muitas coisas. É muito difícil definir o que é antropologia pública. Mas a antropologia pública é uma espécie de compromisso que vão ter os antropólogos, compromisso com os grupos sociais com que eles trabalham, é uma questão ética na antropologia, atravessa qualquer pesquisa, não é? Mas a antropologia pública faz algo que é direcionado
para aquilo que aquelas pessoas talvez precisariam ou pediriam até. Então, na nossa relação com o sujeito é essa, né? A história pública, então, onde ela entra em que não seja, eu entendo que ela não é uma Wikipédia, e nenhum problema com a Wikipédia, porque eu uso a Wikipédia também, né? Mas sei que é preciso, às vezes, verificar determinadas fontes, né? Mas ela também não é isso, ela tenta trazer uma abordagem para uma linguagem que não é só a linguagem que está encerrada em si mesma, que é a nossa acadêmica. No entanto, eu ainda não vou lá ler, mas enquanto eu não li, te pergunto, afinal, então, para quem é que está a ler, quem é que está a participar com os conteúdos para além dos acadêmicos, não é? E de que maneira que isso vai sendo articulado? Essa é a pergunta central. E a segunda não tem nada a ver com isso, que é por que você foi parar na faculdade de línguas? Eu estou tentando entender, porque trabalha com literatura ou não? Qual é o ponto aqui? Se aí essa é uma pergunta mais sobre o campo de trabalho do brasileiro fora do país, não é? Então, pronto, eu vou deixar essas duas, depois o resto é isso. Ótimo, Simone, brigadíssima, porque eu esqueci de projetar a enquete do História em Quarentena, que eu tinha programado aqui justamente. Então, eu vou aproveitar para responder a partir daí. Mas o História em Quarentena, que foi o primeiro projeto que eu apresentei, como eu disse, ele foi feito de forma pragmática. Então, dentro dele não tem só historiadores, vão ter cineastas, vão ter atores, vão ter escritores, vão ter historiadores, vão ter antropólogos, vai ter um monte de gente, dependendo do tema sobre o qual nós estamos trabalhando. Então, assim, foi realmente um projeto para a sociedade, de modo geral, para discutir questões específicas. E aí, quando foi chegando para o final do programa, eu propus ao Paulo, a gente precisa fazer uma enquete para ver a recepção desse programa, a gente precisa saber quem está assistindo a gente. Então, a gente fez um formulário no Google Forms, que é aquele pop-up que eu mostrei para vocês quando eu abri o site, todo mundo que abre o site vai ver isso, e aí nós tivemos respostas super interessantes, que inclusive mudaram ao longo do tempo. Então, eu vou partilhar com vocês novamente a tela, só para vocês verem alguns dados que não são tão... Bom, vocês vão ver. Ó, nós tivemos quase 300 respostas, né, como vocês podem ver aqui. Esses aqui são os resultados. Então, vejam, a maior parte dos nossos telespectadores, ou sei lá, telespectadores... Eu não estou a ver, um minuto, eu não estou a ver. Vocês estão a ver? Será que é o tempo de abrir? Estão vendo? Ainda não. Helenise, é possível abrir ainda, não? Já abriu. Abriu? Okay. Abriu. Então, veja, nós tivemos 286 respostas para o site História em Quarentena, tá? Então, vocês vejam como a maior parte são pessoas entre 25 e 60 anos, a maior parte entre 40 e 60 anos. Essa é a maior parte do nosso público desse grupo. Então, são pessoas que depois a gente vai ver, isso são de todos os estados do Brasil, e alguns estrangeiros, a maior parte são brasileiros, mas de todos os estados. Vejam como a maior parte aqui são mulheres. Isso é um dado que mudou, e eu acho isso super interessante. Antes do final da pandemia, a maior parte eram homens. Depois do final da pandemia, que eu fui ver novamente a enquete, mudou. Agora são mulheres. Então, assim, o que eu acho que a gente consegue explicar, né? O que seria esse contexto no meio da pandemia. Mas o que é interessante aqui, a maior parte são brancos, estão vendo? 55%. O que, assim, não é só uma questão, a maior parte branco, corresponde mais ou menos à população brasileira. Então, em relação, se a gente pega os dados do IBGE, né? Quem diz o quê, enfim. Então, tem 15% respondem serem negros, 11% preferem não se definir, brancos a gente não sabe exatamente também, enfim, mas 55% respondem serem brancos. E aqui é interessante, 53,5% ensino superior pós-graduação. E aí a gente entende um pouco com a idade também, que corresponde um pouco a essa faixa, mas que nós estamos falando com o público acadêmico. Então, assim, ainda que o programa, como eu disse, fosse de pessoas, com pessoas cineastas, literários, etc, etc. Mas a maior parte dos nossos telespectadores foi o público acadêmico. Um outro dado que eu acho interessante é a última questão, que quais foram as suas temáticas prediletas. E vejam que a maior parte falou sobre mitos da ditadura, usos políticos do passado e violência de Estado e autoritarismo. E eu acho que isso tem sentido no contexto, né?
Nós estávamos em pleno Covid no Brasil, com toda a questão que envolveu o governo Bolsonaro, e houve, de fato, para nós era muito importante discutir a questão do autoritarismo, então a gente vê que o público também é um público mais interessado nessas questões. Então, esse é o público do História em Quarentena. Agora, o que é interessante da gente ter mapeado isso? É que nós usamos esses dados para poder pensar no História da Ditadura, que era um projeto que já existia, mas que foi totalmente ampliado depois do História em Quarentena e depois dessa enquete. Então, por exemplo, o Paulo César Gomes, antes ele tinha alguns artigos de difusão científica, o site era muito mais econômico. A partir do que a gente fez no História em Quarentena, ele convidou, hoje são mais de 100 colaboradores, e para ele foi extremamente importante terem homens, mulheres, pessoas membros do movimento LGBTQIA+, discussões que fossem variadas, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas. Então, pensar esse formato de um modo diversificado a partir da produção veio muito dessa enquete do História em Quarentena, quem está assistindo a gente. Então, esse, por exemplo, foi um efeito. Agora, não sei o que mais que a gente pode... A Public History nos Estados Unidos, ela tem uma dimensão que é muito ligada ao contexto dos Estados Unidos mesmo, mas que é a atuação dos historiadores em comunidades. Vocês sabem que funciona muito lá, por exemplo, a sociedade do grupo de mulheres negras do bairro, não sei o quê. Então, nesse tipo de localidade, o Thomas Covan, ele trabalhou muito nesse sentido, com museus específicos, é muito típico da cultura estadunidense. Então, a Public History americana, ela tem muito essa atuação também, em comunidades muito específicas. O local, quando eu falo lá, é nesse sentido, que talvez no Brasil ainda não seja muito o caso, não sei, acho que não. Acho que a história pública no Brasil ainda está muito vinculada à universidade. Mas, vai lá, é uma outra forma de pensar a história pública para além Você estava fazendo esse paralelo com a antropologia pública, né? Acho que nos Estados Unidos tem essa questão de trabalhar o passado de comunidades muito específicas. O que também vai acontecer nos Estados Unidos são historiadores que vão trabalhar para empresas. E isso é super criticado na história pública também, né? Mas, enfim, é a atuação do historiador fora da universidade. Aí pode ser tanto uma coisa quanto outra. Vai lá. Antropólogos trabalham, inclusive, contra as sociedades indígenas, as serviços do Estado, enfim, de tudo. É isso. E aí vem a questão da faculdade de línguas. Então, a França tem uma cadeira de História do Brasil, que é a cadeira de História do Brasil da Sorbonne, que é uma cadeira de História moderna, ou de História colonial, se a gente pensar no Brasil, né? Fora isso, a maior parte do ensino sobre o Brasil, seja cultura, seja língua, seja literatura, está dentro dos departamentos de português. Existe um instituto na França, que é o Institut des Hautes Études en Amérique Latine, que também fala sobre o Brasil, mas é sobre a América Latina de modo geral, e, obviamente, a língua espanhola predomina. Então, a maior parte dos historiadores que vão trabalhar ali vão trabalhar com a América de língua espanhola. Mas também tem discussão sobre o Brasil, também tem historiadores que produzem sobre o Brasil. Mas a maior parte, de fato, de aulas na França sobre o Brasil vão estar dentro dos departamentos de português. Então, assim, nós vamos ter dentro dos departamentos de português na França, e aí tem duas correntes principais, que é o LLCUR, que são os estudos de literatura, e o LOA, que são os estudos de língua estrangeira aplicada, que é onde eu ensino. Já ensinei em LLCUR, mas agora em LOA, que é relações internacionais, que é diplomacia cultural, que eu trabalho com circulação do livro de modo internacional. Então, é onde vão estar localizadas essas multidisciplinaridades. Nós vamos ter linguistas, nós vamos ter historiadores, nós vamos ter literários, nós vamos ter... Estou pensando em gente que cruzou assim meu caminho, antropólogos, nós vamos ter... que eu lembro, assim, são as disciplinas que mais fazem parte da formação das pessoas que atuam nesses departamentos. Então, assim, de um lado é isso, de outro é o fato de que eu cheguei na França com o meu doutorado em História, eu trabalhei, então, com a trajetória da Raquel de Queiroz, então eu sempre trabalhei com literatura. E quando eu fiz um pedaço do meu mestrado e fiz o meu doutorado de sanduíche na França, sempre foi nos departamentos de português, porque era onde esse diálogo tinha sentido. Mas, assim, a história, a meu ver, na França, a maior parte da história mesmo, da historiografia francesa, ela é franco-francesa. Então, assim, ela é muito pouco aberta para o exterior, diferente, inclusive, do contexto americano, por exemplo, ou anglo-saxão, de modo geral. Então, é uma universidade muito fechada. A historiografia é muito fechada.
Então, vai lá, várias razões, mas foi onde eu consegui um campo de atuação dentro da minha área, que eu tive que, claro, modular, né? Hoje eu não me considero como uma historiadora pura, assim. É realmente multidisciplinar, mas é onde eu consegui trabalhar com literatura e história sem nenhum problema, assim. Então, e língua, né? Porque aí eu acabei trabalhando com tradução, eu traduzo eu mesma, então é isso, foi um caminho, 10 anos aí de reformulação, e acho que é isso que acontece quando você vai trabalhar no exterior. Muito difícil você repetir exatamente o mesmo caminho que você fez no Brasil. Ou vice-versa, né? Em qualquer outro lugar. Ok, ótimo. Olha, é isso, são 5h40, acho que já vamos ter que encerrar, não é? Vinícius, falta a última fala tua. Não, Natália, eu só queria agradecer a participação. Acredito que a sua pesquisa, os seus projetos em conjunto com o Brasil, eles estão totalmente em harmonia com o que a ABRE faz, né, de conectar Brasil e França e fazer com que a circulação do conhecimento produzido possa atravessar o Atlântico. Muito obrigado por ter aceitado o convite e, enfim, perdoe qualquer atraso e, enfim, nos vemos no próximo Congresso de Salamanca, espero. Muito obrigado. Isso, olha, obrigada mesmo por essa participação e por acho que isso é um debate muito fundamental para que no Brasil eles saibam o que está sendo feito aqui. Obrigada a vocês, obrigada, Vinícius, pelo convite, foi ótimo, prazer. Aproveitando as ações a Salamanca, era só para lembrar que apareceram já no dia 24, apareceu a lista de painéis, né, do Congresso, e agora, dia 29, vai abrir o prazo para a inscrição de comunicações, tá bom? Isso, obrigada por essa lembrança que era importante. E é isso então, olha, Natália, tudo a correr bem, como se diz aqui em Portugal, tudo a correr bem, e esperamos se encontrar em Salamanca, então. Tá bem? Obrigada. Deus.